Seção 15.9, integrais triplas em coordenadas esféricas. Vamos trabalhar esse sistema de coordenadas, né, que pode simplificar o cálculo de integrais triplas em algumas regiões limitadas por esferas ou cones, por exemplo. Tá bom? Esse uso é específico quando você tem esse tipo de região, tá bom? Em que ela tem uma certa simetria em relação a um ponto, tá? Ela tem uma estrutura em relação a um ponto. Nós vamos ver melhor isso mais para frente. Primeiro vamos trabalhar as coordenadas esféricas, para depois entrar no cálculo definitivamente com coordenadas esféricas, tá bom? O que é uma coordenada esférica? É um sistema de posicionamento também, né? Isso de pontos, né? No espaço. Só que agora você tem um sistema um pouco diferente. Ele tem uma leve semelhança. Ele tem uma semelhança com coordenadas cilíndricas, polares, mas ele vai ter uma leve diferença. Porque ele vai ser formado assim, ó. Ele vai ser formado por três variáveis. Aqui um ρ, θ e um φ. Esse ρ, para não confundir com R, não é isso? Das coordenadas polares, mas basicamente ele é também a distância, ele é a distância do ponto à origem, tá bom? Só que aqui ele está considerando no espaço, né? Lá o R das coordenadas polares era aqui em relação a XY, no plano. Então, só para diferenciar isso. Mas, nota que aqui tem uma leve semelhança. O ρ e o θ uma leve semelhança com coordenadas polares, né? E o φ. Então, como é que funciona? Então, você vai identificar um ponto como a distância dele, ρ, até a origem, certo? Aí, um ângulo θ em relação a XY, né? Imagina que você projeta esse ponto aqui no plano XY, né? Ele vai ter um θ específico para chegar até essa direção aqui. Tá certo? Então, você tem essa direção e você tem esse ângulo. Mas esse ponto poderia estar aqui, poderia estar mais para cima. O que faz ele travar aqui ainda? Ainda precisa de mais uma coordenada, que é esse ângulo φ. Esse ângulo de abertura do eixo Z até o ponto, tá bom? Então, olha o sentido dele, tá? É essa ideia de cima para baixo, essa abertura assim. Tá? De modo que esse ρ é uma distância, tem que ser maior do que zero. Esse θ vai estar variando de 0 a 2π. E esse φ, ele varia de 0 a π apenas. Tá bom? Porque ele é suficiente você variar ele de 0 a π, uma vez que o θ vai dar o giro, então ele faz a figura completa. Não precisa esse φ vir de 0 a 2π também, senão você vai repetir, né, duplicar superfícies aí. Então, o φ de 0 a π, desculpa, o φ de 0 a π, não está certo, o θ de 0 a 2π e o ρ um valor positivo. Com essas três coordenadas, você consegue posicionar um ponto no espaço. Tá certo? Então, essa é a lógica aí. Olha que interessante. E por isso o nome coordenadas esféricas. Se você pegar essa equação bem simples, ρ igual a c, então você tem uma esfera já centrada na origem. Tá? Essa simples equação em coordenadas esféricas, ρ igual a c. Por quê? Porque quando você fala que o ρ igual a c, acompanhe comigo aqui. Ρ igual a c é uma esfera, não, aqui ele não vai, ρ igual a c. Vamos pensar aqui, ó. ρ igual a uma constante, um valor. Você está só estipulando esse raio. Mas o resto está livre. Então, ele vai girar aqui livremente em relação a θ. E ele vai girar livremente em relação a φ. Então, vai girar, vai formar uma esfera, entendeu? Então, ρ sendo uma constante, não é isso? Fixo, aí você tem esse ponto. Mas esse ponto, ele gira aqui, de 0 a 2π. E esse ponto ele vai girar aqui também nesse sentido, de 0 a π. E aí ele forma essa esfera aqui, tá certo? Ó, o giro dele aqui, o giro também de 0 a π aqui, no ângulo φ, tá bom? Então ele gera essa esfera. Então a simples coordenada
ρ igual a C, já gera uma esfera, tá? Essa é a razão por causa do nome coordenadas esféricas. O gráfico da equação θ igual a C é um semiplano. Por que θ igual a C? Olha essa equação aqui, θ igual a C. Porque aqui significa que o ρ e o φ vão estar livres. Ou seja, você abriu um ângulo, não é isso, de tamanho C. Então, parou aqui, certo? O ρ fica livre, que é esse tamanho aqui. Então, ele vem para cá infinitamente, para cá infinitamente. E o φ, que é esse ângulo que faz essa abertura, também fica variando livremente. É como se ele, então, é como se esticasse aqui, ó, uma haste, e pensa em um limpador de para-brisa, que ele faz isso aqui, para cima e para baixo. Então, ele formaria esse plano aqui, tá bom? Ele chama aqui de semiplano vertical, né? Semiplano porque só vai ter a metade, né? Mas, enfim, imagine esse movimento, então. Então, só você tendo essa equação θ igual a C, você já tem um semiplano em coordenadas esféricas, tá bom? E quando você tiver o φ igual a C, você tem um semicone no eixo Z, tá bom? Com o eixo em Z, melhor dizendo. Então, como significa isso? O que significa isso? O φ igual a C. É quando você faz essa abertura daquele ângulo φ e trava. Mas o ρ e o θ estão variando. O ρ para frente e para trás e o θ está variando para fazer o giro. Tá certo? Então, se esse ângulo C ele é menor que 90 graus, você vai ter esse cone para cima. Se ele é maior do que 90 graus, menor que 180, ele vai ter esse cone para baixo. Mas o ρ está livre e o θ está variando de 0 a 2π. Então, ele forma essas figuras aí. Então, nota que simples aqui, se fazer uma figura complicada, uma nomenclatura muito simples, ó, φ igual a C, a uma constante. Isso já é um cone. Né? Isso, θ igual a C, já é um semiplano. Ρ igual a C, já é uma esfera isso. E lembra como é que é a esfera em coordenadas cartesianas? Retangulares? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Olha o tamanho disso. Aqui você só fala ρ igual a C. ρ igual a 2, por exemplo. ρ igual a 2. Isso é em coordenadas esféricas, isso é uma esfera de raio 2, centrada na origem. Simples assim. Certo? Agora pensa comigo aqui. Nessa estrutura, você pode pensar em algumas relações. Nota que você tem um ponto aqui, x, y, z. Posicionar ele aqui e vamos pensar um pouco melhor aqui, né? Você tem um ponto x, y, z, né? X, y, né? E subiu z unidade, chegou aqui, em coordenadas retangulares. Em coordenadas esféricas agora. Certo? Você tem o ρ, que é a distância dele, você tem o θ, que é a abertura aqui, em relação a x, y, e você tem o φ, que é a abertura do eixo z até ele. Então, travou ele, chegou aqui também, ρ, θ, φ. Mesmo ponto. Agora, como é que a gente pode relacionar uma variável com a outra, x, y? Porque a gente vai precisar, de novo, como a gente fez em coordenadas cilíndricas, aqui a gente vai precisar também passar uma coordenada de retangular para esférica e de esférica para retangular e saber como é que funciona isso. Tá certo? Vai ter que fazer isso. Então, a gente precisa relacionar essas variáveis, x, y, com as variáveis ρ, θ e φ, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, nota aqui esse triângulo aqui, OPQ e OPP', esses triângulos são semelhantes, tá? Então, eles carregam algumas proporções bem interessantes. Tá certo? De modo que você já pode utilizar, por exemplo, aqui, você vai utilizar nesses triângulos, não é isso? Algumas relações trigonométricas para a gente deduzir algumas variáveis aqui, tá bom? Então, aqui a gente já está vendo um aqui, ó. A gente está vendo que z igual a ρ cosseno de φ. De onde é que veio isso? Aqui, ó. Não é isso? Z igual a ρ cosseno de φ. Por causa de quê? Aqui é um triângulo retângulo, tá? Essa aqui é a hipotenusa.
que é hipotenusa. Se você fizesse na ordem normal, né? Cosseno de φ vai ser igual, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Tá? Então, multiplica cruzado aqui. Então, Z é igual a ρ cosseno de φ. É o que está aqui, ó. Então, a gente já tem ali uma primeira, tá certo? Uma primeira já dedução ali desse relacionamento entre variáveis. Tá? A nossa coordenada Z é ρ cosseno de φ. Mas a gente precisa também caminhar para descobrir x e y, né? Tá certo? Nota que x e y está bem relacionado com R. Tá? E R aqui a gente pode trabalhar ele em termos de... A gente pode trabalhar ele em termos de φ e ρ. Tá certo? De maneira que a gente vai ter o seguinte... aqui, ó. R vai ser, ó, R, né? Só deduzir o R aqui. Φ seno de ρ. Como é que eu faço para deduzir esse R aqui? Eu vou pegar aqui a caneta aqui, eu vou mostrar aqui, né? Então, de novo, aqui são triângulo até semelhante que a gente fez lá em cima, né? Aqui é a hipotenusa. Então, você vai pensar aqui, ó, seno de φ, né? Seno disso aqui é o cateto oposto sobre hipotenusa, que é ρ. Tá certo? Então, R vai ser cosseno de φ. Então, já tem aí também um trabalho aí, não é isso? Com R. Agora, a gente parte ali para o x e y, não é isso? Você tem outro triângulo retângulo aqui, tá certo? O ângulo aqui é θ, então você pode fazer assim, ó. O x igual a R cosseno de θ, né? Aplicando aqui a relação trigonométrica do cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, isolando o x, você vai ter isso aqui. Só que esse R, ó, quem que é? Rho seno de θ. Então, na verdade, o x, que a gente vai colocar em função, não de R, lembra? Em função de Rho, θ e φ. Então, tem que tirar, a gente tem que simplificar isso aí também. Então, o x vai ser igual a R, quem é R? Rho seno de θ vezes cosseno de θ. Então, esse é o nosso x, ó. Tá certo? Esse é o nosso x em coordenada cilíndrica. Agora, vamos pensar no y? Vamos fazer a mesma coisa para o y? Vamos pensar numa coisa parecida para y? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Y... Opa! Y... Peraí que tá dando... Dá problema aqui. Y é igual... Agora, você tem o y que é R seno de θ, tá bom? R seno de θ. Vou fazer aqui y. Nossa. É que eu tô riscando o PDF também, né? Porque para trabalhar na imagem aqui, já fica melhor, mas vamos lá. Y é igual a R seno de θ por causa dessa expressão aqui, tá bom? Só que o R a gente vai substituir também, porque o R é Rho seno de φ, tá certo? Não pode errar isso aqui, ó. Não é θ, senão vai confundir os ângulos, tá certo? Então, até voltar aqui em cima, que é Rho seno de φ. Tá? Deixa eu ver lá em cima lá como é que eu fiz. Aqui, ó, seno de φ é R, tal. R igual a Rho seno de φ. Então, não pode confundir esses ângulos, mas de jeito nenhum.
Então, aqui, ó, é R, que é rho seno de φ, vezes o seno de θ. Agora o seno é de θ. Pronto, aí é uma deduçãozinha de como surgem, né, essa relação. Quem é o X? Quem é o Y? Quem é o R? Tem outra coisa também, outra relaçãozinha. Esse ρ é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tá bom? Esse ρ aqui, que é bem semelhante, é uma aplicação aí dessa Pitágoras em 3 dimensões, tá bom? Mas vamos lá, aqui, ó. Então a gente tem essas expressões, ó, que a gente deduziu aqui. O x é o quê? Rho seno de φ cosseno de θ. Rho seno de φ cosseno de θ. Quem é o y? Rho seno de φ seno de θ. Quem é o z? Rho cosseno de φ. Quem é ρ ao quadrado? Igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Rho ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Que é uma aplicação de Pitágoras aqui para o espaço. Tá certo? Então, esses são os ingredientes. Então, a gente tem que trabalhar com isso quando a gente for fazer conversão de coordenadas aí, tá? Vamos um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o meu quadro. Para esse exemplo 1, ó, o ponto 2, π sobre 4, π sobre 3 é dado em coordenadas esféricas. Marque o ponto e encontre as coordenadas retangulares. Eu vou mostrar o ponto, porque isso aí, para fazer desenho, é bem chatinho manualmente, mas as coordenadas, né, retangulares nós vamos calcular. Então, o ponto é esse aqui, ó. Ponto é esse aqui. O que que você tem? R, na verdade é o ρ, né? Ρ, que é 2, é a distância. Aí você tem π sobre 4, é esse ângulo aqui. Então, você abriu aqui, tá certo? Então, de certa forma, já travou aqui. No máximo, ele pode ir agora para cima e para baixo, né? Fazer tipo ali, ó, um limpador de para-brisa. Só que aí o ângulo também que poderia fazer isso é travado em π sobre 3. Então, travou, é esse ponto aqui, unicamente definido por essa coordenada aí. É um ponto, então, bem preciso, é uma coordenada bem precisa. Tá? Agora a gente tem isso, vamos transformar isso para coordenadas retangulares. Então, vamos lá, a gente tem esse ponto 2, π sobre 4, π sobre 3. π sobre 4, π sobre 3. Esse negócio fica pedindo para atualizar aqui, só um pouquinho. Vou abrir ele de novo aqui. Certo, então vamos lá. A gente tem o ponto 2, π sobre 4, π sobre 3, não é isso? Esse ponto está em coordenadas cilíndricas e deve-se passar para coordenadas retangulares. Cilíndricas, né? E deve-se passar para retangulares, certo? Ou seja, para um x, um y, um z, tá? Retangulares, x, y, z. Polar, ρ, θ e o ângulo φ, certo? Então, nota aqui a estrutura. Então, o que você vai precisar fazer para fazer essas conversões? Você vai precisar usar aquelas estruturas, não é isso? Que tinha lá, estrutura para achar o x, o y, o z, o ρ, e assim sucessivamente. Por exemplo, eu acho que o mais fácil ali é o z, que é igual a ρ cosseno de φ, né? Se você se lembra aqui, ó, o z foi o primeiro que a gente fez, ρ cosseno de φ. Por que é fácil? Porque, deixa eu ver aqui, o ρ a gente já tem aqui que é 2, então isso aqui vai ser igual a 2 vezes cosseno de o φ a gente tem também, que é π sobre 3. Π sobre 3. Isso aqui vai ser 2 vezes cosseno de 60 graus é meio. Π sobre 3 é 60 graus, tá bom? Cosseno de 60 graus é meio. Então, 2 sobre 2, 1.
2 não, né? 1. Então, o z a gente já conseguiu encontrar que é 1. Tá? Só confirmar aqui, ó. Z é 1. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para aquelas expressões de x e y, né? Você tem que lembrar que o x é igual a ρ seno de φ, é isso? Cosseno de θ. E o y é ρ seno de φ seno de θ, é isso? Ó, qualquer coisa você tem que memorizar isso, é o ideal, mas se você não souber, sempre tem, então, perto ali para você utilizar, tá bom? Então, x, ρ seno de φ cosseno de θ, x, ρ seno de φ cosseno de θ, e y, repete, ρ seno de φ seno de θ. Então, como é que você calcula esse x aí? Rho é 2 vezes o seno de φ, φ ele é π sobre 3 vezes o cosseno de θ, o cosseno de θ agora é π sobre 4. Então, 2 vezes. Quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 vezes. Seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar, corta um desse com um desse, 2 vezes 3, raiz de 6 sobre 2. Tá certo? Deixa eu ver aqui, 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, isso aqui só foi é a mesma coisa, tá? Só questão de uma simplificaçãozinha aqui. Eu deixei o 2 para fora, ele jogou esse 2 dentro da raiz e simplificou, tá bom? Eu vou fazer igual tá lá para ficar mesmo resultado, né? Então, raiz de 6, se você jogar esse 2 dentro da raiz, você tem que colocar ele ao quadrado, tá bom? Porque se você resolver, né? Raiz de 4, aí sai o 2. Não, fica errado. Simplificando isso aqui dentro, por 2, então dá 3 sobre 2. Então, a mesma coisa. Tá certo? Então, achou o x, agora achar o y, né? Y é igual a ρ seno de φ seno de θ. Então, vai ficar 2 vezes seno de π sobre 3 vezes seno de π sobre 4. E você vai ver que vai dar a mesma coisa, por quê? Porque seno de π sobre 4 é igual a cosseno de π sobre 4. E o resto já era igual. Então, isso aqui vai ficar também raiz de 3 sobre 2, conforme o primeiro resultado, tá bom? Então, lá, repetiu, né? Então, x, y e z é 1. Portanto, a gente vai ter essa coordenada. X, y e z é 1. Certo? Ou seja, convertendo isso aqui para coordenadas retangulares, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá certo? Isso aqui, cilíndrica, isso aqui, retangular. Se você parte dessa retangular, você encontraria essa cilíndrica também, tá bom? É esse outro exercício que a gente vai ver. Fazer o inverso agora. Pegar uma coordenada retangular e passar ela para cilíndrica aqui, ó. Então, vamos pensar nesse ponto 0, 0, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 e menos 2, tá bom? Ele está em coordenadas retangulares. Encontre as coordenadas esféricas. Eu falei cilíndricas, né? Agora em atrás. Não é cilíndricas, é esférica. Desculpa. É que eu estou gravando uma aula seguida da outra e a gente falou muito de cilíndricas. Agora eu estou com isso na cabeça também. Mas é coordenadas esféricas, tá? Então aqui eu sei que ρ ao quadrado é igual x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou a gente pode fazer a raiz já disso aqui, né? Também ρ é a raiz disso aqui. Então, vamos começar por isso aqui, que está bem prático, né? A gente já consegue descobrir quem que é o ρ aqui. Então, quem que é o x ao quadrado? 0 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, quem que vai ser o ρ aqui? 0, né? Que 4 vezes 3. Então, aqui a gente vai ter 12 mais 4, que dá 16, cuja raiz é 4. Então, o ρ a gente já descobriu é 4.
Bem, a gente só precisa descobrir agora o θ e o φ, não é isso? São a coordenada baseada nessas três informações, não é isso? Então, quem que é θ agora? E quem que é φ? Agora, a gente vai tentar fazer relações, não é isso? A gente sabe, o Z é sempre uma relação bem tranquila, porque ele tem menos coisa, né? Então, Z igual a ρ cosseno de φ. Vamos ver se a gente consegue, pelo Z, encontrar alguma coisa aqui. Então, ó, o Z já foi dado, né? Que é a retangular, menos 2. Então, menos 2 é igual. O ρ a gente já sabe que é 4. Cosseno de φ. Então, ó, isso aqui vai dar menos meio, né? Isso passa o 4 para lá. Então, menos meio igual a cosseno de φ. Lembrando que o φ, ele não pode passar de π, tá bom? Então, a pergunta é, qual é o ângulo φ cujo cosseno vai dar menos meio? De 0 a π, é claro, pensando em 0 a π. Vamos pensar? Se você pensar aí, se você pensar 60 graus, o cosseno vai ser meio, tá bom? E o simétrico dele lá, né, pensar no círculo trigonométrico aqui, o simétrico dele é 120 graus. Ou, se aqui é π sobre 3, ele vai ser aqui 2π sobre 3. Aí aqui sim ele é menos meio, né? E está entre 0 e π. Então a gente vai pegar esse ângulo, tá bom? Portanto, o ângulo φ vai ser 2π sobre 3. Por quê? Porque esse é o ângulo de 120 graus. E cosseno de 120 é menos meio. E a gente vai pegar só esse, porque esse ângulo obrigatoriamente está entre 0 e π. Teria outro se esse ângulo não tivesse limitação. Esse ângulo aqui também, o cosseno dele é menos meio, mas está fora do domínio, não é isso? Do φ ali. Então, o ângulo é esse. Então, beleza. Então, a gente já tem... Opa, olha aqui, ó, que maravilha. Já tem 2π sobre 3. Já tem o ρ e já tem o φ. Só falta o θ agora. Como é que a gente acha esse θ agora? Agora vamos lá trabalhar com aquele x e y, né? X é igual a ρ seno de φ cosseno de θ. O que que a gente tem? A gente vai ter isso já, a gente já tem isso, a gente já tem o φ, então vai ficar só o θ. É isso? Então, quem é o x que foi dado lá? Retangular, né? X é 0. Opa, vai facilitar aqui um pouco também. Quem que é o ρ que a gente encontrou? 4, não é isso? Cadê? O ρ que a gente encontrou foi 4. Seno de 2π sobre 3, 120 graus, vezes o cosseno de θ. Certo? Seno de... Aí aqui o seguinte, meu amigo. Aqui o seguinte. O θ vai variar de 0 a 2π. Então, o domínio dele é maior, não é isso? E aqui a gente vai ter duas possibilidades, não é isso? Então, o seno disso aqui, seno de 120, 160, vai ser raiz de 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui vai ser 0 igual a 4 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de θ. Sei não, hein? Tá com cheiro de... Pera aí, deixa eu dar uma olhada certinho. Então, ρ seno de φ cosseno de θ. É porque esse aqui vai jogar para cá, vai zerar, né? Então, vai dar cosseno de θ igual a 0. Qual é esse θ aqui? Então, a gente vai pensar no seguinte sentido. Dá uma olhada aqui.
Rho, Φ, tá certo. Agora aqui, ó. Não, tá certo também, mesma coisa. Ele fez aqui, ó, x cosseno de θ igual a x sobre rho seno de φ. Cosseno de θ igual a zero. Não, tá certo. Aí você vai pensar nessas duas possibilidades de cosseno, né? De θ aqui, para esse cosseno. Quais são as possibilidades de θ aqui? Para o cosseno ser zero, né? Você vai pensar lá no ciclo trigonométrico de novo. O cosseno vai ser zero quando ele estiver aqui em cima ou aqui embaixo. Tá certo? Π sobre 2, que é 90 graus, ou 3π sobre 2, que é 270 graus. Como o nosso θ varia de 0 a 2π, por enquanto você tem essas duas possibilidades. Mas, de fato, a gente tem que achar uma, não é isso? Que ainda fica dúbio. Se a gente tiver esse ângulo, a gente fica dúbio. A gente não sabe posicionar direito ainda. Precisa de um ângulo específico. Então, como eu resolvo esse impasse? Eu vou ter que fazer outra equação. Como eu trabalhei com x, eu vou trabalhar com y agora. E aí, com o y, eu tenho que encontrar um ângulo que é semelhante a um desses dois. Entendeu? Aí ele vai ser o ângulo adequado que vai satisfazer a expressão em y também. Então, y vai ser rho seno de φ seno de θ. O y também foi dado lá em cima, 2 raiz de 3, se eu não me engano, 2 raiz de 3. Então, essa coordenada, o problema já deu, né? Isso que é retangular. Isso aqui a gente calculou, deu 4. Seno de φ, φ é 2π sobre 3, que a gente calculou, vezes seno de θ. Certo? 2 raiz de 3, 4 vezes seno de 60 graus, a gente diz que é raiz de 3 sobre 2, vezes seno de θ. Aqui, ó, corta, corta, vai ficar 2, não é isso? Corta esse 2 com esse 2, e corta esse aqui com esse aqui, vai ficar 1. 1 igual a seno de θ. Ou seja, seno de θ vai ser igual a 1. Se o seno de θ é 1, agora esse ângulo é específico. O θ só pode ser π sobre 2, tá certo? Para o seno dar 1, tem que ser π sobre 2. Então, dessas outras opções que a gente teve aqui em cima, qual é a nossa opção, então? Π sobre 2. E aí a gente finaliza, portanto, porque a gente precisava, não é isso? Finalmente, desse θ, né? A gente foi encontrando tudo devagarinho, né? Encontrou primeiro esse, depois esse aqui, e por fim, com algumas equações, a gente chegou nesse terceiro aqui. Tá bom? Então agora, para finalizar, essa coordenada aqui, em coordenadas retangulares, escrita em coordenadas esféricas, não é isso? A gente vai ter o seguinte, primeiro começa com ρ, tá bom? Rho, θ depois, θ vai ser π sobre 2, e depois o φ, o último ângulo é o φ, 2π sobre 3. Tá certo? E aí a gente chega na resposta adequada. Tá certo? Fiz aqui na ordem certa. Beleza. Então, nota. Esse é o primeiros passos para você se familiarizar com as coordenadas esféricas, né? Você precisa, né, transformar esféricas para retangulares, retangulares para esféricas, entender como é que funciona esse tipo de posicionamento. Tem que treinar, tem que ler mais um pouco, fazer algumas atividades para você ficar mais segurança. Tá certo? A partir disso, a gente vai ver, então, como é que a gente trabalha, visualiza algumas superfícies esféricas, né? Como é que funciona isso. Algumas regiões, né, em coordenadas esféricas.
e como é que a gente aplica ao cálculo isso, tá? Aqui, por exemplo, tem uma figura que eu vou precisar, eu vou recortar ela e colocar lá para a gente trabalhar ela assim, trabalhar ela bem detalhadamente, tá? Então, vou copiar ela aqui, esperar só, ali, e vamos acompanhar aqui, ó. Agora, ó, cálculo de integrais triplas com coordenadas esféricas, tá certo? No sistema de coordenadas, o correspondente à caixa retangular é uma cunha esférica. Cunha esférica é isso aqui, ó. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? A ideia lá de tentar mostrar isso aí, como a gente fez no cálculo, não é isso? Nas definições de integrais, mostrar que a partir da definição, como essa integral, de fato, resgata, tá certo? O que a gente está procurando. Lembrando que sempre a gente está trabalhando, principalmente agora em integrais triplas, a gente pensa o seguinte, isso aqui, vamos supor que a função seja a densidade, tá certo? E você está com um pedacinho da sua esfera, e você queira resgatar a massa dela toda. Então, o que você vai fazer? Fatiar a sua esfera, só que esse método de fatiamento agora, ele é específico, não é só você pegar uma lâmina e ir fazendo perpendiculares, planos perpendiculares. Ele tem um método de fatiamento adequado, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. Mas a ideia também é você fatiar em várias cunhas, como essa aqui, pequenininhas, e você resgatar a massa de uma cunha dessa é você multiplicar a densidade pelo volume dela. Então, nosso objetivo aqui é calcular o volume disso. Vezes a função que é a densidade, você resgata a massa. Aí você vai fazer um somatório para somar todas essas cunhas que você dividiu, né, que você fracionou essa esfera. Então você vai ter aí um somatório triplo. Quando esse somatório, né, quando essa soma tende a infinito, no sentido do seguinte, você dividir cada vez menor essas cunhas, tendendo a elas serem infinitamente pequenas. Então, esse somatório, eu vou até antecipar aqui, ó. Então, esse somatório da função, né, que está somando a função vezes o volume, ele vai resgatar a sua massa. Ou seja, é isso a ideia da integral, tá certo? Então, é essa a nossa investigação aqui. A gente vai pensar um pouquinho nisso e deduzir justamente, vou fazer isso de modo rápido, mas deduzir essa fórmula aqui para a gente trabalhar, então, integração tripla em coordenadas esféricas, tá bom? Então, praticamente deduzir, né, essa integral tripla aí, tá certo? Deixa eu ver se já abriu aqui, então. Então, acompanhe comigo. Primeiro, vamos entender como é que é esse fatiamento. O que foi isso? Como é que ele fez essa cunha? Que é um modelozinho. Lembra lá atrás que a gente fatiava, tinha vários? Aqui, para visualização ser melhor, ele só mostrou uma. Mas imagine que com esfera, você fez várias frações dessa aí. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Então, no sistema de coordenadas, o que corresponde à caixa retangular, né, ou seja, o que você pode aproximar, né, utilizar uma aproximação para isso aqui, seria uma caixa, um paralelepípedo. Ele chama aqui de caixa retangular, mas a ideia é de um paralelepípedo. Então, pense, você tem essa dimensão, pensa reto mesmo, essa dimensão, né, a altura e a largura, mesmo que falte um pouquinho, ou essa figura fique um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, se você tiver essas dimensões secas, você consegue um paralelepípedo aqui. Mas esse paralelepípedo é uma aproximação já para essa cunha aí. Então, se a gente quer ideia de aproximação, né, para o volume, já é uma aproximação. É claro que quanto menor isso, as dimensões ficando menorzinha, mais o paralelepípedo vai ficar próximo dessa cunha. Por isso que quando tende ao infinito, isso funciona muito bem. Então, eu quero um paralelepípedo para fechar isso aqui. Então, eu preciso das dimensões. Eu preciso da largura, da altura e do comprimento. Comprimento, largura e altura. Preciso dessas três dimensões, tá bom? Mas vamos lá. Então,
corresponderia a essa caixa retangular, que poderia a gente fazer uma aproximação, é essa chamada cunha esférica. O que é essa cunha esférica? Então, essa região E, dada pela essa tripla ordenada Rho, θ e Φ, tal que o Rho está variando de A a B, é isso? Esse Rho pensa num raio, num tamanho, não é isso? Então, está variando de um tamanho A, imagino que ele tem esse tamanho A, até um tamanho B. Então, ele está variando aqui, né? Nesse tamanho. O θ está variando de alfa a beta, aqui embaixo, ó, θ está variando de alfa a beta, tá certo? Então, ele daqui até aqui, ele variou de alfa até beta, por exemplo. Tá certo? E o φ está variando de C a D, ou seja, ele está vindo de cima para baixo. Imagina que aqui é C, mas ele andou isso aqui para baixo e aqui embaixo é D. Tá certo? Então, o φ está variando, né? Outra coisa interessante, o A tem que ser maior que zero, porque aqui, ó, Rho maior ou igual a A. Esse A é maior que zero para ter uma distância, né? Se for igual a zero, não tem sentido. O beta menos alfa tem que ser menor que 2π, não é isso? Ou seja, isso está falando que o ângulo θ ele está variando de 0 a 2π. E o D menos C é menor ou igual a π. Então, ele está falando em outros termos que o ângulo φ ele é menor que π, tá bom? Esse ângulo φ está variando de 0 a π, então. Certo? Então, apesar de termos definido as integrais triplas dividindo o sólido em pequenas caixas, podemos mostrar que dividindo o sólido em pequenas cunhas esféricas, obtemos sempre o mesmo resultado. Assim, dividiremos em pequenas cunhas esféricas E e JK, então essa aqui é uma cunha esférica chamada de E e JK, por meio de... Como é que a gente vai dividir? Então, você tem uma esfera, região esférica, como é que a gente vai dividir isso? Então, por meio de esferas igualmente espaçadas, então você tem esferas onde Rho igual a Rho I, tá certo? Então, a primeira coisa, ó, você vai imaginar aqui que você vai dividir por meio de esferas, tá? Então, isso aqui é um representante, tá? Mas você poderia ter outros, né? Então, esse Rho I está falando de uma distância, tá bom? O Rho é sempre essa distância aqui, não é isso? Está falando de uma distância, tá? Então, uma distância aqui, você gera, imagina, você vai gerar uma esfera, tá? Tarararará, né? Vou gerar uma esfera aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui, representar bem para vocês aqui. Vou tentar ilustrar, né? Então, imagine que aqui seja uma esfera. Mas aqui você tem outra esfera. Então, aqui você tem outro Rho, entendeu? Para esse de fora. Tá certo? Então, aqui você tem o Rho I, vamos supor, esse I sendo 1. Aqui o Rho vai ser 2. Entendeu? Se você faz um Rho 3, né? Um Rho 3, na mesma distância daqui para cá, aqui você teria outra cunha. Aqui você teria, né? Se você fizesse o mesmo processo que foi feito aqui, você definiria outra cunha aqui, tá? Ia ser pego, etc, ia ser trabalhado essa outra cunha. Se você faz menor, você pode ter um raio aqui, um Rho, né? Que 0, Rho 1, Rho 2, Rho 3. Aqui é uma outra, pelo menos a esfera que vai definir outra cunha. Entenderam? Então você vai dividindo assim dessa maneira. Primeiramente, como ele falou, pensando nessas esferas, tá bom? Então, limitando aqui, tá? Só que aqui não tem esfera, você cortou mais coisas aqui. Então, agora vamos pensar a outra variação aqui. Aí que ele está atualizando aqui. Deixa eu ver se eu pegar essa borracha. Smart Draw, Eraser, acho que esse aqui funciona. Então, aqui, apaguei. Então, a primeira coisa, quando ele fala naquela variação, ele está pensando em essa variação, né? Rho, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, uma esfera gigante, você pode tendo várias esferazinhas dessas menores, então já vai te dar essas calotas, né? Uma dentro da outra, que já vai dar a ideia do corte. Mas aí depois você vai fazer assim ainda, além de você trabalhar essas esferas, você vai trabalhar os semiplanos
θ igual a J. Nota que quando você trava um θ, você já tem um semiplano, né? O θ é esse ângulo que varia aqui embaixo, ó. Aqui o θ, aqui a variação de θ, ó. Então, é como a gente falou lá atrás, quando a gente travar um θ assim, o ρ vai estar livre, então ele pode vir para frente e para trás, e o ângulo φ está livre. Então, ele pode fazer tipo um para-brisa assim, para baixo e para cima. Tá certo? Então, quando você falar nessa variação do θ aqui, na verdade, você vai estar cortando aqui, ó. Então, você corta isso aqui, aqui na frente e lá atrás. Entendeu? Porque você variou o θ um pouquinho e você cortou lá atrás. Estão entendendo? Quando a gente trabalhou, então, a circunferência, a gente estava cortando, então, uma circunferência. Então, ela cortava isso aqui, eu vou colocar uma cor diferente, vou colocar um verde e pontinho lá atrás, ó. Então, ela estava cortando isso aqui, então, a circunferência, ela estava cortando isso aqui, e ela também define o corte disso aqui em cima. Isso aqui em cima, ó. Ô, negócio chato. Ficar atualizando aqui. Certo? Então, pensa bem. Quando a gente trabalhou o ρ, a gente consegue, né? ρ1, 2, 3, 4. Então, ele vai definindo esses cortes aqui, ó, de esse pontilhado de verde. Quando a gente trabalha o θ, não é isso? Θ e faz os cortes em θ, a gente está cortando em semiplanos. Então, a gente está cortando essa parte aqui da frente, agora eu vou voltar para o vermelho normal, essa parte aqui da frente, e quando ele variar, você vai cortar lá no fundo. E o que vai faltar agora? Em cima e supostamente aqui, essa parte de cima e a de baixo, não é isso? Então, eu vou colocar aqui um azul clarinho. E quem que vai fazer esse corte aqui? Agora, esse corte aqui é o φ, né, que faz esse movimento de para-brisa, de cima para baixo, né? Então, quando você tem um φ aqui, você vai ter ele aqui em cima, e ele define isso. Se você variar ele para baixo, ele vai cortar lá embaixo, lá por trás disso aqui tudo. Então, isso é interessante. Então, você vai variando, né, com espaços iguais, o θ, aí você vai cortando, né, vai fatiando aqui lá atrás. Você vai, então, fatiando um ρ1, ρ2, ρ3, que vai ser espécie de circunferências de raio diferentes. Então, você vai fazendo cortes aqui e aqui. E quando você tiver o φ com tamanhos diferentes, o ângulo que vem de cima para baixo, você finaliza o corte e fica essa cunha aí. Então, isso tudo a gente consegue, então, perceber. Ó, a figura 7 mostra, então, cadê a figura 7? Figura 7, então, mostra que isso aqui vai ser aproximadamente uma caixa retangular com dimensões. Aí, tá, agora eu tenho isso aqui, quais as dimensões que eu vou utilizar para aproximar isso aqui a uma caixa retangular ou a um cubo? Eu quero fazer com que isso aí seja aproximadamente, usar, né, de modo mais simples, aproximadamente um cubo aí. Então, eu quero isso aqui, ó. Quero fazer daquilo lá um negócio próximo disso aqui. Tá certo? Ou um negócio desse aqui, que esteja próximo o suficiente, uma aproximação boa para isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as dimensões, ó. Uma das dimensões a gente já tem bem nítida, que é a variação de ρ, tá certo? Então, a gente pode dizer que uma dimensão dessa nossa caixa, que vai aproximar lá, é essa variação de ρ. Depois, aí, duas outras dimensões vão ser mais delicadas. Quais são? Essa aqui e essa aqui. Porque elas são arcos, não é isso? Arcos. Esse arco aqui e esse comprimento de arco aqui. Tá certo? Esse comprimento de arco, o comprimento do arco sempre é o raio vezes o ângulo central. Tá certo? O arco vezes o ângulo central.
Mas nota que esse arco aqui, ele foi projetado aqui embaixo, ó. Ele está lá em cima, ele foi desenhado, projetado aqui embaixo, tá? Para facilitar a visualização, se é que facilita, né? Então, você tem esse arco aqui que deve ser trabalhado. Então, o arco é o quê? É o raio, que é esse camarada aqui, vezes o ângulo, que é a variação de θ, tá? Então, esse arco aqui, essa dimensão, então vai ser o raio, que foi definido dessa maneira, pelo ângulo, tá bom? Isso é o que a gente fazia lá, né? A gente faz lá, fazia não, faz lá, quando a gente quer calcular o comprimento de um arco, não é isso? Então, a gente tem uma relação assim, ó, esse ângulo central em radianos é L sobre R. E se você isolar R, vai ser o ângulo vezes esse R. Então, é isso que a gente está fazendo, ó. Esse comprimento que a gente está chamando disso aqui, é isso? RI vezes delta θ, não é isso? Então, ele vai ser o R, né? Esse R, o raio, que foi definido assim, eu vou explicar daqui a pouquinho de onde vem isso, vezes o ângulo. O ângulo é claramente a variação de θ, sem problema, vezes o ângulo, não é isso? Para saber esse comprimentozinho aqui, que na verdade é essa dimensão aqui, ó. Ela está aqui em cima e ela está também aqui atrás, né? Mas essa dimensão, depois a gente vem para essa outra dimensão aqui, que é o raciocínio é análogo, tá? Agora a pergunta, de onde é que veio isso aqui? PI seno de φ. Nota que isso aqui é uma projeção, então você está projetando uma coisa que está aqui em cima. Isso aqui é um triângulo retângulo. O ângulo está aqui, seno desse φ vai ser igual cateto oposto, deixa eu ver aqui, cateto oposto, que vai ser esse camarada aqui, sobre a hipotenusa, que é, aí sem dúvida, essa hipotenusa é PI, não é isso? Que é o raio, ρI, né? É Rho, né? E isso aqui, essa dimensão, deixa eu só concentrar aqui agora. ρI, essa dimensão aqui vai ser daqui para cá, não é isso? Vai ser, deixa eu ver aqui. Essa dimensão vai ser... Caramba, deixa eu visualizar isso aqui agora. Porque a gente tem que trabalhar ali... Tem que trabalhar aqui com essa projeção de cima para baixo, né? De cima para baixo, senão vai ficar complicado. Aqui é o I, aqui é o ângulo. Essa dimensão aqui, essa dimensão ali vai ser... Essa dimensão ali vai ser... A projeção dela vai dar isso aqui. Nossa, agora não estou conseguindo visualizar esse negócio aqui. Calma, só um pouquinho aí. Aqui tem muita informação. Mas essa dimensão, porque a gente trabalha aqui, isso aqui vai ser...
Isso aqui vai ser um R, não é isso? Vai ser um RI. Imagine que ele vem para cá, ele projeta aqui embaixo. É isso? Essa projeção vai ser um RI. É isso mesmo. É por isso que está aqui, né? RI. Então, essa de cima, projetado, né? O que tem aqui embaixo é R, né? O ρ, ele é espacial. Mas uma vez que você projeta ele, essa dimensão, então isso aqui é um RI. Tá? Multiplicando cruzado, você tem RI igual a ρi seno de φ. Então, aqui a gente tem uma ideia, então, né, dessa expressão. Tá aqui, então, a expressão estava aqui na cara também, né? A gente só está tentando visualizar ela. Então, ela vem a partir desse negócio aqui de cima, tá bom? E isso é só o raio, não é isso? Entre aspas. Então, como é que a gente calcula esse comprimento? Esse comprimento, então, vai ser o raio vezes o ângulo, né? Então, o RI vezes o delta θ. O RI vezes delta θ. Certo? Então, esse comprimento aqui, essa dimensão, né, a gente consegue descobrir dessa maneira. Vai ser ρi seno de φ delta θ. Porque é o raio, e a gente conseguiu descobrir o raio dessa maneira, né? A projeção disso aqui embaixo. Né? Isso aqui, se você comparar lá em cima, pensar lá em cima, em algum desses pontos, né? Você vai ter um triângulo retângulo que tem o seno, né? A relação seno. Tá certo? Então, raio pela o ângulo, né? Então, vamos dizer que esse comprimento aqui, essa dimensão aqui que a gente encontrou, seja essa aqui. Tá? Que vai ser essa largura aqui. Então, o que a gente tem? Esse comprimento agora, ali é Δρ, aqui você tem um ρi seno de φ delta θ, certo? Agora falta a última dimensão para a gente tentar trazer para cá e comparar esse cubo agora com, né, aproximar isso aqui pelo cubo. E aí agora a outra dimensão é essa aqui, não é isso? Que é também um comprimento de um arco, não é isso? Então a gente vai fazer o quê? Como é que é esse comprimento desse arco? É o ρ, não é isso? Que é o raio, é o ρi, vezes a variação do ângulo. Tá certo? Então vai ficar uma coisa aqui, vai ficar uma coisa mais simples, né? Então aqui, ó, esse aqui é mais simples, ó. Então esse arco aqui é o raio vezes a variação do ângulo, porque esse ângulo é o φ que vem de cima para baixo, né? Então, ρi delta φ. Então, a gente tem as três dimensões com as quais a gente colocando num paralelepípedo, não é isso? A gente tem, é claro que vai, como isso é curvo, não é isso? Não vai ficar a mesma coisa. Mas isso aqui vai aproximar. A ideia do limite é justamente isso. Você pega uma figura dessa, aproxima. Quando você bate o limite, com essas dimensões ficando infinitamente pequenas, essa aproximação vai ficar muito boa. Então, aqui você tem, né, a unidade de volume que você precisa trabalhar. A unidade de volume aqui, ΔV, vai ser o produto dessas três dimensões aqui. Então, na hora que você tem ρ, então vai ficar ρ ao quadrado, você tem seno de φ, aí você vai ter d rho, d θ, d φ, então vai ter aquilo ali tudo também. Então você vai colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui na ordem, tá? Delta, rho, delta, θ e delta φ. Então, isso aqui é a nossa unidade de volume. Como é que a gente calcula o volume de um negocinho desse aí? Tá certo? Agora o interessante, se você tem a função lá, f de x, y, z, qualquer, vezes delta, eu vou colocar só uma função, né? Só um f, uma função, vezes, imagine que seja a densidade, não é isso?
vezes a unidade de volume, isso aqui resgata uma massa pequenininha, certo? Agora, quando você faz o somatório triplo disso aqui, então você vai, na verdade, vai estar elencando aqui, né? Todas e somando todas essa fracionamento que você realizou, é isso? Está resgatando tudo. Mas a densidade vezes o volume. Isso aqui são pequenas massas. Você está somando tudo, você está resgatando, então, a massa geral, tá certo? A massa total. É claro que aqui tem uma nomenclatura, umas variações específicas, tal, só para simplificar o fato. Você fazendo o limite disso tendendo nessas dimensões irem infinitamente pequenas, aí você tem a massa que vai ser igual, de fato, quando você tem um limite, aí você pode entender como integral, tá bom? De D de V sobre a região E. Tá certo? Mas é claro que aí esse D de V vai ser dado por isso aqui, a função vai ser substituída pelas coordenadas esféricas de que a gente trabalhou, tá bom? E as integrais decorrem, portanto, disso. Certo? Olha que bacana, então, essa definição, né? Bem, você vê, né? Bem elaborado, uma coisa chamando a outra, não é isso? Então, resumidamente, eu já vou agora para o teorema. A gente tem isso aqui, então, ó, integral tripla de f de x, y, z, d de v, sobre uma região, né, espacial aí, e ela pode ser trabalhada dessa maneira, né, esse d de v, nota que é isso aqui tudo, ó, ρ ao quadrado, seno, ó lá, o que a gente fez lá, ó, esse d de v, onde é que apareceu aqui, ó, veio do nosso delta v, não é isso? Ρ ao quadrado, seno, delta das variáveis, ó. Rho ao quadrado, seno de φ, d de rho, d de θ e d de φ, tá certo? Vem disso aqui. Então, isso aqui é um padrão. Agora, toda vez que você trabalhar isso em coordenadas esféricas, isso aqui tem que virar isso aqui tudo, tá bom? Vou até apontar aqui, ó. Isso, vou até fazer assim, ó. E só isso aqui, ó. Isso aqui vai virar isso aqui tudo, ó. Tá certo? Ó. Entendeu? Então, vamos dizer assim, é uma correção para você fazer a aproximação lá pelo paralelepípedo, entendeu? Então, tem que fazer isso aí, tá? E só esse D de V já é isso aqui tudo, tá? A sua função, você vai ter que colocar ela em função de coordenadas esféricas. E aí o intervalo de variação decorre, então, desse domínio também. Esse domínio define quais que são esses, né? Esses intervalos de integração do ρ, θ e φ. Ok? Então, E é uma cunha esférica dada por essa região aqui. Então, a região do domínio. Certo? Então, você vai usar coordenadas esféricas, que a gente já trabalhou um pouquinho aqui no começo da aula. Você vai fazer essa conversão aqui, né? Quando você tiver uma integral tripla. Você vai usar ela adequadamente, você vai usar coordenadas esféricas quando você tiver regiões que elas tenham simetria em relação a um ponto. Então, ou esfera ou cone são as regiões mais indicadas, tá bom? Esfera ou cone são as mais indicadas. Tá certo? Exemplo aqui. Vamos para o nosso exemplo. Exemplo 3. Calcule essa integral tripla, onde B é a bola unitária. Então, é uma circunferência, é uma bola. Se você não utilizar coordenadas esféricas, esse simples problema aqui vai ficar muito, muito complicado, entendeu? Então, a gente vai usar coordenadas esféricas aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte, essa integral aqui, de E elevado a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, elevado a 3 meios, é isso? Numa que ele chama aqui de bola, né? Uma bola aberta, D de V. Certo? E a bola aberta ele define
dessa maneira aqui. Essa bola aberta vai ser igual a triplo ordenado x, y, z, tal que isso aqui é menor que 1. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual a 1. Tá falando que isso aqui é uma esfera, né? Essa bola é uma esfera com raio 1. Certo? Agora, pensa. A gente tá com esse problema aí. Vamos trabalhar dessa maneira? Não, que isso aí vai ser tenso. Imagine você fazer essa variação de x, variação de y, variação de z nessa esfera. As equações vão ficar muito ruins, as integrais vão ficar muito difíceis de trabalhar. Então, você vai pensar em trabalhar em coordenadas esféricas. Você sabe que isso aqui já vai virar ρ ao quadrado, seno de φ, não é isso? E vai ter d de ρ, d θ, d de φ. Isso aqui tudo é cartilha. Você tem que trabalhar aqui, ó. Você tem que voltar isso aqui, ó. D de V, ρ ao quadrado, seno de φ, d ρ, d θ, d φ. Você tem que trabalhar isso aqui, tá? Não tem para onde fugir. Tá? Esse E vai ficar elevado a isso aqui, nós vamos mexer também, e os intervalos de integração mexer. Então, a gente já consegue fazer isso sem muita dificuldade, é meio padrão, né, isso aqui. Agora, isso aqui a gente pode pensar, como é uma esfera, aqui está muito fácil. Porque para você trabalhar isso na esfera, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter agora essa região, x, y, melhor dizendo, nem x, y, z, né? Você vai ter a região ρ, θ e φ, tal que... Aí qual a variação? Qual a variação do ρ, por exemplo? Olha que fácil. É o raio, não é isso? De 0 a 1. De 0 a 1, bem tranquilo. Certo? Qual é a variação do θ ali? Qual a variação do θ? Como vai girar tudo na esfera? De 0 a 2π. E qual a variação do φ? Variação do φ. Como você está numa esfera, e 0 é a variação máxima, de 0 a π. Pronto, essa aqui é a região. Entendeu? Então, uma vez que você usa isso aqui, você já pode colocar os intervalos de variação para a região adequado aqui. Tá certo? Então, o que mais? O que mais que a gente pode trabalhar? Uma expressão, né, para esse x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, a gente pode, né, substituir por ρ ao quadrado, né? A gente viu lá que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, a gente vai substituir ali por ρ ao quadrado. Mas já que a gente está trabalhando em coordenadas esféricas, lembra, a gente tem que fazer a função também em termos de coordenadas esféricas. Então, isso aqui vai ficar e elevado a ρ ao quadrado, né? Isso aqui tudo foi substituído, então, por ρ ao quadrado elevado a 3/2. E aí os intervalos de integração, vou deixar nessa ordem mesmo que eu coloquei, tá? Ρ vai variar de 0 a 1, θ vai variar de 0 a 2π, e φ vai variar de 0 a π. Certo? Só confirmar aqui. Se eu tiver cometido algum errozinho, vocês não serem penalizados. Aí a gente já corrigir rápido. Rho, θ, 0 a 1, 0 a 2π, 0 a π é básico, né? 0 a 1, 0 a 2π, 0 a π. E elevado a ρ ao quadrado, 3/2. Beleza. Então, vamos lá, continuar então. Então, isso aqui vai ser igual, não é isso? Vamos trabalhar aqui, ó. Pode cortar esse com esse, não é isso? Então, vai ficar E elevado a ρ ao cubo vezes ρ ao quadrado, seno de φ, d de ρ, d θ, d de φ. 0 a 1, 0 a 2π, 0 a π. Nota que a gente pode trabalhar com integrais
iteradas aqui, né? O que é isso? Eu posso, como aqui tá rho e d de rho, a gente pode colocar tudo junto. Não tem nada d de θ, então a gente vai separar. E d de φ também não. Então a gente vai separar assim, ó. D de φ, que vai variar de 0 a π, vezes o dθ, agora, nota que está separado, né? Variando de 0 a 2π, d de θ, vezes. E é o que tem ρ também separado, e elevado a ρ ao cubo vezes ρ ao quadrado, seno... Opa, esse seno de φ, então vem aqui, né? No d de φ. Então, vamos colocar seno de φ, d de φ. Então, cada coisa, né? As variáveis no seu quadrado aqui. Mas a gente consegue separar elas, então a gente pode trabalhar com integrais inteiradas. Qual o ganho disso? Você trabalha independentemente, né? Isso, isso e isso. Fica mais leve o cálculo aí. Então, e elevado a ρ ao cubo vezes... E eu posso fazer isso, professor? Posso tirar isso aqui para fora? Posso, porque em relação a ρ, que é onde ele está trabalhando, ele é um constante, então ele pode ir para fora. Aí ele vem para cá. Em relação a θ, ele é um constante também, então você joga ele para fora. Aí ele vai ficar aqui. Essa é a lógica, entendeu? Tá, então pode, né? Então vamos lá. E elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado, é d de ρ. Certo? E a gente organizou tudo. Agora é só resolver, tá bom? Integral de seno vai ser menos cosseno, né? Menos cosseno de φ, variando de 0 a π, vezes. Não é isso? Porque cosseno vai dar menos seno, com menos mais, beleza. Isso aqui, só θ, não é isso? Variando de 0 a 2π, vezes. Isso aqui agora, tem que usar uma substituiçãozinha, tá? U vai ser igual a ρ ao cubo. Du vai ser igual a 3, ρ ao quadrado, d de ρ. Então, joga esse 3 para cá. Então, a gente pode substituir lá, não é isso? Então, eu vou ainda escrever aqui, tá? Vou deixar esse intervalo aqui, sabendo que ele não é muito adequado por enquanto, mas a gente vai substituir daqui a pouquinho de volta. E elevado a U, não é isso? É isso aqui, ρ ao quadrado de ρ é du sobre 3. Esse sobre 3 eu vou colocar um terço aqui fora. Certo? Nota que agora a gente integra com facilidades aqui, né? E elevado a U é... Integral é E elevado a U. Certo? Então aqui, ó, isso aqui dá para a gente resolver também. Menos cosseno de π, menos da fórmula, menos cosseno de 0, vezes, não é isso? Ó? Menos cosseno de π, menos da fórmula, menos cosseno do 0. Aqui só vai dar o 2π, porque o 0 não precisa, vezes 1/3. Integral disso aí elevado a U mesmo, U é ρ ao cubo, não é isso? Isso vai variar de 0 a 1. Ok? Se eu não tiver cometido nenhum equívoco, é esse aí mesmo. Então, menos cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui dá 1, não é isso? Menos com menos mais, cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai dar 2. Certo? Aqui, menos com menos mais, cosseno de 0 é 1. E menos 1 é 1 também. Então, isso aqui dá 2 vezes 2π vezes 1/3 vezes... Vamos variar aqui? Variando em 1, vai dar E elevado a 1. Né? E se precisa fazer o zero, porque E elevado a 0 vai dar 1, tá certo? Não é 0, né? Então, aqui elevado a 1 menos 1. Então, aqui 2 vezes 2, 4 π sobre 3 elevado a 1 menos 1. Vamos conferir lá a resposta.
aqui tá 4π sobre 3 e menos 1. Esse elevado a menos 1, de fato, você resolve, né? Que é o próprio e, né? Não precisa, de fato, colocar elevado a menos 1, né? Certo? Tá aí, então, a resposta, o desenvolvimento bem bacana, certo? É um integral feito aí em coordenadas esféricas. Aqui é um pouquinho saindo do trivial, né, da fórmula. Mais um exemplo para a gente finalizar. Utilize coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido que fica acima do cone. Esse aqui é um cone, como a gente viu, e abaixo da esfera. Tá certo? Veja a figura 9. Vou mostrar a figura porque essa figura é bem interessante. Tá certo? Ela fazer à mão, isso é muito complicado, né? A gente precisa visualizar, interessante, né? Algumas coisas como essa, né? Então, aqui, ó, esse cone é a parte de baixo, essa cúpula aqui é a esfera, e essa espécie de sorvete aqui é o que você tem que calcular, tá bom? Para calcular esse volume aqui, que tá, né, limitado por essas situações aqui. Certo? Então, é claro que é possível você trabalhar com coordenadas esféricas, porque é justamente o que a gente está falando, quando você tem uma simetria em relação a um ponto, então você pode utilizar, né? Então, é propício você utilizar isso aí, né? Você resolver isso aí com coordenadas esféricas. Vamos lá, vamos trabalhar. A outra coisa, para calcular um volume, você vai ter que ter a função 1 igual a 1, tá bom? Então, você vai ter somente isso. Para você calcular um volume integrais triplos, você vai ter que ter o d de v sobre essa bola ou essa região. Vou colocar a região E aqui, acho que é melhor, né? Sobre essa região E, sei lá. Mas a função aqui, ela vai ter que ser unidade, entendeu? Como se você não utilizasse, né, não utilizasse essa dimensão aqui, né? Que aqui é uma função, né, que se tiver um valor aqui, então ela está calculando outra coisa. Mas se for 1, ela está calculando o volume, né? O volume desse domínio aí. Certo? Então, basicamente ali o problema é a gente adequar aqui para coordenadas esféricas, não é isso? Os intervalos de integração aqui certinho, as variáveis, né? Isso a gente sabe que isso aqui, só isso aqui, vai se transformar em ρ ao quadrado, seno de φ, aí você vai ter d de ρ, d θ e d de φ. Só aquilo lá já é essa estrutura toda, não é isso? O que mais? Aí você precisa encontrar a variação para o ρ, para o θ e para o φ. Como não tem função, você não precisa, a função é uma constante, 1, né? Você não precisa escrever ela em coordenadas polares, não vai ter dor de cabeça com isso. Agora, pensando isso aqui não é trivial, né? Você não vai olhar assim e falar, o ρ é tanto, né? Você vai ter que analisar com calma, não é isso? Vai ter que pensar aqui, né? Então, por exemplo, ó, vamos colocar essas regiões aqui, vamos pensar um pouco nisso aqui para tentar deduzir algumas coisas interessantes. Então, a gente tem isso aqui, raiz quadrada dx ao quadrado mais y ao quadrado, e a gente tem outra aqui, e a gente tem isso aqui, né? A gente tem então, cilindro e uma esfera, né? Então, vamos lá, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Tá certo? Então, tem-se essa esfera aqui e tem-se esse cilindro, desculpa, esse cone aqui embaixo. Aí, o que a gente vai pensar aqui? Vamos imaginar primeiro raciocinar primeiro aqui. A gente viu lá de coordenadas esféricas que isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, é igual a ρ ao quadrado. Certo? Ρ ao quadrado.
Então, o que a gente tem aqui? Rho é igual a Z, certo? Mas a gente viu também que Z é igual a Rho cosseno de φ, né? É a coordenada do Z lá, coordenadas esféricas. Portanto, Rho ao quadrado vai ser igual a Rho cosseno de φ. E a gente já tem aqui, ó, simplifica por Rho de um lado e do outro. Rho vai ser igual a cosseno de φ. A gente já tem, então, um indício da variação do Rho, que vai ser de 0 a cosseno de φ. Cosseno de φ. Então, ele está variando de 0 até isso aqui, que a gente encontrou isso aqui. Certo? Agora, vamos pensar mais um pouco aqui agora. Quem que é Z? Né? A gente substituiu aqui. Quem que é Z? Substituiu não, colocou a igualdade, né? Z é o quê? Rho cosseno de φ. Raiz quadrada. Quem é x ao quadrado? Quem é x em coordenadas esféricas? Rho seno de φ cosseno de θ, então vai estar ao quadrado, não é isso? Mais quem é o y? Vou até apagar aqui, vai precisar de mais espaço. Para a gente deduzir essas algumas equações aqui, tá? Então, quem é z? Z é Rho cosseno de φ, não é isso? Igual raiz quadrada. Quem é x? X é Rho seno de φ cosseno de θ, isso vai estar ao quadrado, mais, quem é y? Rho seno de φ seno de θ. Isso aqui também vai estar ao quadrado dentro da raiz. Aí vamos simplificar isso aqui para ver o que a gente consegue deduzir. Agora, Rho vai ser o cosseno de φ, que vai ser igual a raiz quadrada. Aqui a gente vai ter Rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais Rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Certo? É aqui, colocando Rho em evidência, Rho cosseno de φ vai ser igual. Colocando Rho em evidência, Rho ao quadrado, melhor dizendo. Então, vai ser seno ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ. Não. Seno ao quadrado de φ, cosseno de θ. Peraí. Cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Isso aqui pode sair da raiz, tá? E ele saindo da raiz, ele vai ficar aqui, você pode cortar com isso aqui de fora. Então, cosseno de φ vai ser igual a raiz quadrada de isso aqui de dentro, né? Isso aqui de dentro a gente pode colocar o seno ao quadrado de φ em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que a gente sabe que é 1. Certo? Então, isso aqui é 1. E seno ao quadrado com a raiz corta. Então, cosseno de φ é igual a seno de φ. Agora a pergunta. Portanto, a pergunta é, qual o valor de φ, então, para que o seno e o cosseno sejam iguais? E esse φ está variando de 0 a π, não é isso? Tem que estar nesse intervalo. Onde é que o seno é igual ao cosseno? Quando a gente está ali em 45 graus, tá certo? Então, π sobre 4. Então, esse φ vai variar de 0 a π sobre 4. No máximo, ele vai chegar a π sobre 4. Então, a gente já tem aqui, ó. Opa, 0 a π sobre 4. Já tem outra informação. Agora, a gente precisa encontrar a variação do θ, não é isso? A gente precisa encontrar agora a variação do θ. Já tem do φ, já tem aqui, né? Já tem aqui do Rho.
agora a gente precisa encontrar a variação do do θ, desculpa. Do θ. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar essa variação do θ. O θ, como você vai fazer o giro, né? Ó, pela figura lá, ó, a figura vai girar isso aqui tudo, né? Então, o θ é aqui embaixo, né? Ele vai girar, 0 a 2π. 0 a 2π, o mais fácil. Pronto. Agora, é só calcular a integral com esse domínio aqui, com esses intervalos aqui das variáveis, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, essa integral tripla, ρ ao quadrado, seno de φ. A ordem, a gente precisa ter uma ordem adequada. Vamos começar primeiro aqui, ó, pelo ρ, porque ele está entre uma função aqui, não é isso? Entre funções. Depois, como essa função está em φ, a gente tem que resolver o φ logo, então finalizar com o φ, e por fim, esse θ aqui, tá bom? Então a ordem é essa. Ρ está variando de 0 a cosseno de φ, o φ está variando de 0 a π sobre 4, e o θ está variando de 0 a 2π. Vamos resolver isso aqui, tá bom? Resolvendo primeiro essa integral aqui, esse aqui é um φ, tá? Não está aparecendo, mas é assim. Então, resolvendo primeiro essa integral, o que a gente vai ter? Integrando o ρ ao cubo sobre 3, o seno de φ vai se comportar isso como constante, isso aqui está variando de 0 a cosseno de φ, ok? E o resto a gente vai repetir, tá? Que a gente vai calcular daqui a pouquinho. Então, vamos repetir aqui, π sobre 4, 0 a 2π. Ok? Agora, substituindo aqui, né? Ρ ao cubo, então vai ser cosseno ao cubo de φ sobre 3, seno de φ. O zero vai zerar tudo, então a gente não vai precisar trabalhar aqui, tá certo? dθ, 0 a π sobre 4, 0, 2π. Nesse ponto, a gente pode fazer integrais inteiradas, né? Porque a gente tem todo mundo aqui em função de φ e o θ está livre, né? Então, 0,2π dθ vezes... Esse terço aqui, eu vou colocar aqui para fora já, né? Esse dividido por 3, para facilitar aqui já. Cosseno ao cubo, não é isso? Cosseno ao cubo de φ, seno de φ, d de φ, não é isso? Variando de 0 a π sobre 4. Não tem esse 3, porque ele é constante, a gente já jogou aqui para fora, que é um 3 aqui. Certo? Vamos lá, isso aqui. Agora, só integrar aqui, a gente vai precisar fazer uma substituiçãozinha, né? Então, o U a gente pode chamar de cosseno de φ. du vai ser menos seno de φ, d de φ. Vamos passar esse menos para cá. Certo? Então, aqui é a nossa substituição. Essa integral, a gente já fez muito ela, né? Integral de d de θ vai ser θ, variando de 0 a 2π, vai ser só 2π, tá bom? Então, 2π vezes 3, 2π sobre... vezes 3 não, 2π vezes 1/3, 2π sobre 3. Vezes essa integral aqui, eu vou continuar com esses intervalos, tá? Mas ele não é muito adequado aqui, porque a gente vai substituir as variáveis. Mas depois a gente já retorna e eles voltam ao normal, tá bom? Então, aqui vai ficar u ao cubo, e seno de φ, d de φ, vai ser menos du. Então, du, o menos, eu vou colocar aqui para fora, porque é constante, né? Aqui, menos 2π sobre 3, o a quarta sobre 4, variando de 0 a π sobre 4. Menos 2π sobre 3 vezes... Quem é u? O a gente substituiu lá, foi cosseno de φ, não é isso? Então, cosseno de φ a quarta sobre 4, variando de 0 a π sobre 4. Aí nota que agora voltou para o φ, não é isso? Que tem esse intervalo de integração de 0 a π sobre 4. Então, voltou
ao normal aqui, esses intervalos, tá? Menos 2π sobre 3 vezes. Aí aqui a gente vai ter o seguinte, cosseno de π sobre 4, a quarta sobre 4, menos cosseno de 0, não é isso? A quarta sobre 4. A gente precisa, então, finalizar essa conta aqui. Menos 2π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai estar a quarta sobre 4 menos cosseno de 0 é 1. A quarta é 1 mesmo, sobre 4. Certo? Peraí que eu errei aqui. Não, tecla aqui. Então, vamos lá. Menos 2π sobre 3 vezes. Isso aqui é a quarta. Então, a gente vai ter aqui, ó, raiz de 2 à quarta vai ser 4, sobre 2 à quarta vai ser 16. Isso sobre esse 4 que já tem aqui, e eu vou colocar 1 para completar a fração, tá bom? Fração de fração. Menos 2π sobre 3 vezes. Agora aqui, ó, esse vezes esse, e esse vezes esse. Eu só vou indicar porque a gente vai simplificar, não é isso? Aquele quadro com 4 lá. A gente vai ter menos 2π sobre 3, ó, simplifica, 1 sobre 16 menos 1 quarto. Aí, para finalizar, menos 2π sobre 3, aqui o MMC 16 vai dar 1 menos 4, certo? E aí a gente vem 2 menos 2π sobre 3. Aqui vai dar menos 3 sobre 16. Menos 3 sobre 16. Aqui, ó, simplifica esse com esse. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 2π sobre 16. Simplifica aqui, π sobre 8. Essa é a resposta. Certo? Aí, então, isso aí é a seção, então, de integrais, né, triplas em coordenadas esféricas. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.